E aí, amigos, para tudo aí. Hoje vamos falar sobre Júpiter, o estado físico do globo, do planeta Júpiter. O que é que os espíritos falaram na Revista Espírita de 1858, mês de abril. Confere aí. Abraço. Revistas Espíritas. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à série aí, Revistas Espíritas. Lembrando que estou na primeira Revista Espírita de 1858, entrando agora no mês de abril, o quarto mês da revista, tá? Então aqui vai ser muito interessante, muito importante, porque muita gente tem curiosidade. Será que existe vida em outros planetas? Como seria essa vida? E os habitantes? E no interior desses planetas, como é que seria a sua formação? Então, muita coisa vai acontecer agora no mês de abril de 1858, o que os espíritos nos falaram. Prestem bem atenção, vamos lá. Mas antes, eu queria puxar aqui o Livro dos Espíritos para ver o que é que fala realmente dessa pluralidade de mundos habitados, dessas existências nesses planetas, desses seres. Vamos lá, vamos ler. O Livro dos Espíritos, na parte de pluralidade dos mundos, fala lá, questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Vamos para a resposta. Sim, e o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. E aqui Allan Kardec faz um comentário. Vamos lá. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar a nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Ou seja, aqui a gente já descarta a hipótese de que só o nosso planeta é habitado, né? Então vamos lá, isso aí já é bem desde 1857 aqui nessa comunicação, a gente já percebe que isso é pura ilusão da gente, tá? Então vamos entrar aqui agora, abril 1858, primeira Revista Espírita, vamos lá. Aqui a gente vai falar de Júpiter. A gente já sabe, quem está acompanhando a série, já sabe que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Então vamos falar aqui um pouco dessas características, dessa descrição de Júpiter. Lembrando que lá na frente, em outras revistas e outros meses, também vão falar mais ainda de Júpiter, tá? Vou trazer para vocês aqui o que é que falaram de Júpiter aqui. Foi o que eu achei interessante no mês de abril. E bota interessante nisso, hein? Antes ele fala de uma tabela da escala espírita com a escala druídica. Ele faz uma comparação aqui. Quem quiser ver, quem tiver curiosidade, um pouquinho antes dele falar de Júpiter, eles falam sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos para Júpiter. O que é que esse espírito, né? Bernard Palissy, não sei a pronúncia como é, fala sobre Júpiter, né? Tem várias questões e vamos falar aqui estado físico do globo lá de Júpiter. Eu achei interessante a questão 11, pergunta 11. Segundo nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter num ângulo muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Vamos falar um pouco sobre o Sol, né? A questão do Sol, mas vou voltar ao Livro dos Espíritos. Naquela questão da pluralidade dos mundos, né? Naquele capítulo, um pouquinho mais na frente, na 58, e o que é que ele fala em relação ao Sol? Os mundos que estão mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor. Ok. Uma vez que o Sol não se mostra a eles, senão sob a aparência de uma estrela, ele faz essa pergunta.
Resposta: credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor senão o sol. A gente acredita nisso, né? E não contais por nada a eletricidade que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vejam da mesma maneira vossa e com órgãos dispostos como os vossos? Aí Allan Kardec faz um comentário aqui. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver na água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Aqui é muito importante, né? O Livro dos Espíritos, de novo, trazendo essas ideias, porque a gente quebra esse paradigma de que não tem sol, ou o sol que chega em tal planeta é fraco, então não tem condições de existir vida lá. Mas quem foi que disse que os seres que lá habitam necessitam dessa fonte de luz, dessa fonte de energia? E se for outra? Porque os corpos deles são adaptados àquele planeta. Como o nosso corpo aqui, que a gente ganhou, né, do Papai do Céu, foi adaptado a esse planeta que a gente vive aqui. A partir do momento que a gente for morar em outros planetas, for habitar em outros planetas, a partir da nossa evolução, que a gente já estudou no Espiritismo, né, que são corpos diferentes, vai evoluindo, vai ficando menos grosseiro, mais etéreo, menos pesado. E a composição orgânica, né, vai mudando. Então a gente vai necessitando de outras coisas. Aqui a gente necessita disso. Mas nesses planetas, quem diz que necessitam da mesma coisa que a gente sempre com um parâmetro limitado e pequeno da gente. Então a gente tem que abrir essa mente, tem que abrir esse pensamento, pensar maior. Porque cada habitante é de acordo com sua moradia, né? O seu planeta, o seu mundo ali. Então deixou bem claro aqui, independente, nem se sabe as fontes de luz, de calor, de energia desses lugares. Mas eles são habitados sim, e por seres diferentes da gente. Alguns planetas vão ter seres semelhantes, outros não, tá? Deixou claro aí o Livro dos Espíritos. Continuando então, agora para a questão, que eu estava lá, questão 11. Ele responde, ele perguntou se quando o Sol, né, parece chegar bem fraco lá, e ele responde o seguinte: Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol, o Sol da gente, não foi feita para eles. Então a gente já percebe ali que isso não é fator determinante para a vida deles, ou que eles necessitem desse mesmo Sol da gente, ok? E ele pergunta na questão 12, na pergunta 12: há uma atmosfera? Sim. A atmosfera na 13, a atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre, da nossa, comparando com a nossa? Não. Os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. Aquilo que a gente vinha falando. Na questão seguinte, lá existem água e mares? Sim, existe. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Olha só. É porque vai lá e a gente vai muito de leve, muito superficialmente, vai no planeta, tenta encontrar materiais, substâncias para comparar com a nossa, e às vezes, não acha água, então não vai ter vida. Não acha, e a gente vai deduzindo, a gente vai tirando essas conclusões, né? E essa água, será que é a mesma que a nossa? Ele responde aqui que não. A água não é a mesma que a nossa, não é formada pelos mesmos elementos. Ela é mais etérea. Entende? Ou seja, a gente já costuma ouvir que no mundo espiritual, a tabela periódica que a gente estuda aqui, que faz todas essas composições, né, dos átomos, das moléculas, H2O, hidrogênio, oxigênio, toda essa tabela periódica que a gente conhece, existe no mundo espiritual. E bem mais que a gente não conhece ainda. E nesses planetas não é diferente. Pode existir coisas que a gente ainda não
descobriu que aqui no nosso mundo não vai necessitar. Ou seja, temos que sempre evoluir no pensamento também e abrir a mente, porque daqui a pouco vão acontecer coisas que as pessoas vão ficar muito assustadas e que a gente já estuda aqui. Então a gente já deve ter esse conhecimento, que os planetas são habitados, que são seres em composições orgânicas diferentes das nossas. Podem ter seres semelhantes? Podem, porque pode ser que o mundo deles, que o planeta deles, mas está muito distante do nosso, a gente não tem acesso, não vai ver, só se for espiritualmente, em sonho ou em alguma comunicação, mas não vai chegar lá nem tão cedo. Os próximos aqui podem haver seres, né? Como somos, o nosso planeta é um dos mundos que a gente estudou há pouco também na revista Espírito, mais inferiores. Então os planetas são superiores, então a gente vai ter que entender, compreender ainda para evoluir, para tentar entender que tipo de organização eles têm e necessitam. Então é olhar sempre para frente, e não estar limitando tudo porque a gente não pode ou a gente não consegue ver, observar, ou chegar, ou acreditar, ou conhecer, né? Tem muita coisa desconhecida por a gente, muita coisa mesmo. Vamos lá. Então a água não é formada com os mesmos elementos que a nossa. Há vulcões? Não. No nosso globo não é atormentado como o vosso. E está falando de Júpiter, que é mais evoluído. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados, ou seja, espíritos bem mais evoluídos que a gente. Nele a matéria quase não existe, ou seja, é completamente diferente da gente. A gente está falando do planeta mais evoluído. E ele finaliza aqui nessa parte do estado físico do globo de lá. As plantas têm analogia com as nossas? A resposta é sim, mas são mais belas. E a gente também já estuda nas comunicações, já leu bastante, que no mundo espiritual mais evoluído, as plantas são mais belas, nós vivemos mais, vivemos bem, com saúde, menos doença, o envelhecimento, às vezes a infância que a gente tem lá, a infância nos outros planetas quase não existe, a gente já é bem acelerada, a gente já passa por um processo já de desenvolvimento do psicológico, né, do emocional, e vai trabalhando e vai crescendo e vai evoluindo espiritualmente. Então, vamos parar por aqui no estado físico do globo de Júpiter. Na próxima, no episódio 7, esse é o 6, no 7 a gente vai falar sobre o estado físico dos habitantes. Olha que interessante. A gente falou hoje sobre o estado físico do globo de Júpiter. No próximo episódio, estado físico dos habitantes de Júpiter. Aqui também interessantíssimo, né? Muita gente vai dizer, caramba, a comunicação espírita aqui falando dos habitantes de Júpiter. Olha que impressionante, né? Que doutrina, quem fala mais sobre isso? Ninguém, isso não tem. Então é algo muito novo pra gente, a nossa época aqui, mas é desde 1858 essa comunicação, percebe? Então, vamos estudar isso e ficar bem atentos para quando as coisas acontecerem, a gente não ter aquele impacto tão forte, tá? Então, estado físico dos habitantes, próximo encontro, episódio número 7. Grande abraço a vocês.